Com a queda do Terceiro Reich e a ocupação aliada na Alemanha, começou a perseguição dos principais responsáveis pelo regime nazista. No entanto, em muitas ocasiões, os homens que haviam dirigido o governo e a guerra não estavam lá para prestar contas. Alguns haviam fugido, outros haviam tirado a própria vida antes de serem capturados. Em seu lugar, as forças aliadas encontraram suas esposas e companheiras, mulheres que até fazia pouco tempo desfrutavam de uma vida de privilégios dentro do sistema nazista. À medida que se levavam a cabo as detenções, surgiu uma questão-chave. Eram essas mulheres meras testemunhas? Ou faziam parte ativa da estrutura de poder? A maioria tentou se apresentar como simples donas de casa que desconheciam as atrocidades cometidas por seus esposos. No entanto, os registros demonstravam o contrário. Muitas haviam sido membros do Partido Nazista antes mesmo de se casarem, compartilhando e promovendo seus valores. Enquanto umas foram julgadas, outras conseguiram escapar da justiça e algumas continuaram defendendo a ideologia que definiu suas vidas. Através de suas histórias, revela-se o desfecho de quem apostou em um regime que terminou em ruínas. Foram realmente inocentes ou apenas cúmplices que nunca enfrentaram a justiça? Gerda Bormann, a fanática do Reich, que preferiu morrer antes que se render. Nem todas as esposas dos altos comandantes nazistas compartilhavam plenamente sua ideologia, mas no caso de Gerda Bormann, sua lealdade era absoluta. Foi uma fervorosa seguidora do partido e uma das mulheres mais comprometidas com a causa. Nascida em 1909 em Constance, cresceu em um ambiente onde a política nacionalista estava profundamente enraizada. Seu pai, Walter Buch, um alto funcionário do partido, a introduziu nos círculos do nacional-socialismo, onde logo conheceu um homem que marcaria seu destino, Martin Bormann. Este último havia se afiliado ao Partido Nazista em 1927 e rapidamente escalou posições dentro da organização. Sua relação com o pai de Gerda lhe permitiu se aproximar dela e em 1929 se casaram. Com a chegada de Hitler ao poder em 1933, Bormann assumiu um papel-chave dentro do governo, tornando-se a mão direita de Rudolf Hess e, mais tarde, secretário pessoal do Führer. Gerda, profundamente orgulhosa de seu esposo, adotou o estilo de vida que o regime promovia e criou seus 9 filhos sob os princípios do nacionalsocialismo. No entanto, a guerra logo mudaria seu destino. Em 1945, com as tropas soviéticas se aproximando de Berlim, decidiu fugir com seus filhos. Para evitar ser capturada, se passou por diretora de um orfanato, disfarçando 4 de seus filhos como se fossem crianças sem família. Os outros 5 ficaram sob a custódia de seu esposo, que, ao se ver encurralado, tirou a própria vida utilizando cianeto. Como seu cadáver não foi encontrado imediatamente, seu desaparecimento se tornou um mistério para as forças aliadas. Enquanto isso, Gerda conseguiu atravessar a fronteira até a Itália, refugiando-se no Tirol do Sul. Lá, um funcionário nazista local lhe providenciou um esconderijo. No entanto, sua saúde começou a se deteriorar. Sofria fortes dores abdominais e um médico italiano determinou que estava com câncer de ovário em fase avançada, recomendando uma intervenção cirúrgica urgente. Naquele momento, os aliados já haviam seguido seu rastro. Uma equipe de inteligência a localizou e comunicou seu paradeiro às tropas britânicas na região. Um oficial a visitou e, apesar de seu temor de ser enviada a um campo de concentração, garantiu-lhe que receberia atendimento médico. Após ser transferida para um hospital de prisioneiros de guerra em Merano, foi submetida a uma operação, mas sua doença já estava demasiado avançada. Diante de seu iminente falecimento, Gerda buscou refúgio na fé e se converteu ao catolicismo. No dia 23 de março de 1946, faleceu antes de completar os 37 anos. Magda Goebbels, a mulher que sacrificou seus filhos pelo Terceiro Reich. No dia 1º de maio de 1945, Magda Goebbels poderia ter sentido inveja de Gerda Bormann, que conseguiu escapar da Alemanha. No entanto, nunca soube o que aconteceu com ela. Johanna Maria Magdalena Ritschl, nascida em 1901,
Viveu sua infância em Bruxelas até que a Primeira Guerra Mundial a obrigou a retornar ao seu país natal. Em 1921, casou-se com o industrial alemão Günther Quandt, um homem que a dobrava em idade. No entanto, em 1929, o casamento terminou quando Quandt descobriu sua infidelidade, deixando-a com um considerável patrimônio e um luxuoso apartamento em Berlim. Durante sua estadia na capital alemã, a violência entre nazistas e seus adversários era um espetáculo comum. Animada por amigos, assistiu a um comício onde Joseph Goebbels, destacado por sua oratória, inflamava o público com seu discurso agressivo. Além de Hitler, era o propagandista mais eficaz do partido, possuía um doutorado em literatura pela Universidade de Heidelberg e demonstrava grande inteligência. Apesar de sua baixa estatura e uma visível claudicação devido a um pé torto, Magda se sentiu cativada por sua retórica e suas ideias. Motivada por seu entusiasmo, se uniu ao partido, adquirindo Mein Kampf e El Mito do século XX, obra do ideólogo nazista Alfred Rosenberg. Rapidamente assumiu um papel de liderança no grupo feminino nazista, mas seu status social gerou tensões com outras integrantes. Diante dessa situação, buscou um cargo mais influente e solicitou trabalho no departamento de propaganda de Goebbels. Sua presença não passou despercebida e, fascinado por sua elegância e beleza, Goebbels a designou responsável pelos seus arquivos pessoais com a intenção de se aproximar mais dela. No início de 1931, seu relacionamento avançou até se tornar um romance. Em abril, já planejavam seu futuro juntos e sua residência na Theodor-Heuss-Platz se tornou um centro de reuniões-chave para Hitler e outros altos comandantes nazistas. Isso provocou conflitos no casal, pois Goebbels sentia ciúmes da atenção que o líder do partido demonstrava por Magda. Por sua vez, ela mesma estava apaixonada por Hitler, o que influenciou sua decisão de se casar com Goebbels, pois desejava permanecer perto do Führer. O casamento foi celebrado no 19 de dezembro de 1931 em uma cerimônia civil, seguida de um serviço religioso. Hitler, que atuou como padrinho, recebeu um beijo de agradecimento de Magda, com os olhos visivelmente emocionados. No dia 1º de setembro de 1932, nasceu sua filha primogênita, Helga. O parto resultou ser uma experiência exaustiva para Magda, que ficou debilitada. Seu médico a alertou sobre uma condição cardíaca pré-existente que havia se agravado, recomendando-lhe precaução em futuras gravidezes. Mesmo assim, antes de se recuperar completamente, engravidou novamente, mas sofreu um aborto espontâneo em dezembro. Para o fim do ano, visitaram a cabana de Hitler em Obersalzburg, onde Magda contraiu uma infecção grave, desenvolvendo febre alta. Sobreviveu, mas sua saúde ficou permanentemente afetada, limitando sua mobilidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de seu estado frágil, se qualificou como enfermeira na Cruz Vermelha. No entanto, sua condição a obrigava a repousar frequentemente. Quando, em 1945, as forças soviéticas cercaram Berlim, a família Goebbels se mudou para um abrigo subterrâneo conectado ao bunker de Hitler. No dia 30 de abril, Magda e seu esposo compartilharam uma última refeição antes de se despedirem de Hitler e Eva Braun. No dia seguinte, o dentista das SS, Helmut Kuntz, administrou morfina a seus 6 filhos para adormecê-los. Posteriormente, cada um recebeu uma cápsula de cianeto. Após a morte das crianças, Magda e Goebbels saíram para o jardim da chancelaria e cometeram suicídio. Um oficial das SS disparou sobre seus corpos para garantir seu falecimento e os incinerou com gasolina. No dia seguinte, soldados soviéticos encontraram seus restos carbonizados. Lucy Pröll, a esposa do homem que desafiou Hitler. Numa noite em Munique, Ilse Pröll, uma jovem com recursos econômicos, conheceu um vizinho chamado Rudolf Hess. Vestia um uniforme desgastado e seu rosto, de sobrancelhas grossas e olhar profundo, refletia inquietação. Desde o primeiro instante, sentiu uma atração por sua aparência e seu ar melancólico. Por outro lado, a reação de Hess continua sendo um mistério. De todos os líderes nazistas, ele era o mais reservado. Ao longo de sua existência, ficou claro que tinha problemas psicológicos desde jovem. Ao mesmo tempo, era um veterano de guerra condecorado
que havia sofrido ferimentos em combate em mais de uma ocasião. Ilse buscou sua proximidade e, com o tempo, ambos forjaram uma sólida amizade baseada em interesses comuns. No entanto, sua relação carecia de uma dimensão amorosa. Hess, que nunca havia estado com uma mulher, não demonstrava interesse no aspecto físico do relacionamento, o que provocava frustração em Ilse. Em vez da paixão, compartilhavam um vínculo intelectual e cultural, especialmente pela literatura e pela música alemã do romantismo. Ilse admirava especialmente a obra de Friedrich Hölderlin. Para o final de 1920, havia concluído o ensino secundário e começado a estudar alemão e biblioteconomia de maneira parcial, enquanto trabalhava em uma livraria de textos antigos. Apesar de realizar algumas viagens curtas ao campo, dedicava a maior parte de seu tempo livre ao nascente movimento nazista. Distribuía panfletos, colava cartazes, colaborava com o jornal do partido e auxiliava Hess em tarefas de organização. Enquanto ele se integrava ao círculo próximo de Hitler e participava de violentos confrontos com opositores esquerdistas, ela cumpria funções administrativas. Graças ao seu comprometimento, ambos obtiveram o privilégio de passar tempo com Hitler em reuniões privadas. Com o tempo, Hess e o futuro ditador forjaram uma estreita amizade. Em 1923, Hess participou do fracassado Putsch de Munique, a tentativa de golpe de Hitler. Para evitar sua captura, fugiu para a Áustria após avisar Ilse por telefone. No entanto, ao retornar à Alemanha, foi preso e enviado para a prisão junto com Hitler e outros conspiradores. Durante seu encarceramento, Ilse não deixou de visitá-lo a cada sábado nas poucas horas permitidas. Hess valorizou essa lealdade pelo resto de sua vida. 4 anos depois, em 1927, Ilse e Rudolf se casaram. Em 1937, nasceu seu único filho. Para então, Hess havia alcançado o cargo de Reichsminister e passava a maior parte de seus dias dedicado ao trabalho. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, sua saúde mental começou a se deteriorar e, em 1941, tomou uma decisão inesperada. Viajou sozinho de avião para a Escócia com a intenção de negociar um acordo de paz com o Reino Unido. Foi detido imediatamente e considerado um traidor pelo regime nazista. Diante da notícia, Ilse pegou seu filho e se mudou para Hindelang, longe de Munique e da ira de Hitler contra Hess. Ao final da guerra, Rudolf Hess foi um dos primeiros altos comandantes nazistas a ser julgado e condenado em Nuremberg. No dia 3 de junho de 1947, Ilse foi presa em Munique e enviada para um campo de internamento em Göttingen, como muitas outras esposas de criminosos. Margaret Himmler, guardiã dos segredos de Heinrich Himmler. Em uma viagem de 3 horas entre Munique e Berlim, Margaret Boden conheceu Heinrich Himmler. Durante o trajeto, iniciaram uma conversa e, ao chegarem ao destino, já haviam criado um vínculo. Ao se separarem, começaram a trocar correspondências com frequência quase diária, já que sua relação transcorreu, em grande parte, à distância. 8 anos mais velha que Himmler, Margaret vinha de uma família abastada de proprietários de terras. Em 1914, com idade suficiente para se juntar à Cruz Vermelha Alemã, iniciou sua formação como enfermeira e depois foi enviada para um hospital de campanha. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, casou-se com Himmler. Para concretizar o casamento, precisava vender sua parte de uma propriedade herdada e usar os fundos para adquirir terras, pois ambos planejavam se dedicar à agricultura. No entanto, Hitler tinha outros planos para seu fiel aliado. Himmler ascendeu dentro do partido nazista até se tornar chefe de polícia, comandante das Waffen-SS e ministro do Interior sob a liderança de Hitler. Seu papel foi fundamental na implementação dos planos de extermínio do regime. Em maio de 1945, o casal se separou com a intenção de se reencontrar no exterior. No entanto, Himmler foi capturado e, ao ser descoberto, ingeriu uma cápsula de cianeto, falecendo em questão de segundos. Enquanto isso, Margaret e sua filha Gudrun abandonaram Gemund quando as tropas aliadas avançaram na região. Após a invasão de Bolzano, na Itália, pelas forças estadunidenses, ambas foram detidas. Passaram por vários campos de internamento na Itália, França e Alemanha. Durante o tempo sob custódia, Margaret foi interrogada.
embora tenha sido determinado que desconhecia informações sobre os assuntos oficiais de Himmler. No final de 1945, foi convocada como testemunha nos julgamentos de Nuremberg, onde negou qualquer implicação nas ações de seu esposo. Em novembro de 1946, mãe e filha foram libertadas e encontraram refúgio na instituição Bethel de Bielefeld. Margaret sempre afirmou ter mantido um perfil discreto ao longo de seu casamento. No entanto, os comitês aliados que monitoravam seus movimentos suspeitavam que apoiava ativamente as políticas nazistas e que havia respaldado as decisões de Himmler. Sua defesa legal argumentou repetidas vezes que ela não podia ser considerada responsável pelos atos de seu esposo. Entre 1948 e 1953, enfrentou 3 processos judiciais. Finalmente, um juiz determinou que não deveria ser culpada pelos crimes de seu marido, embora não tivesse permanecido completamente alheia a eles. No dia 15 de janeiro de 1953, foi declarada beneficiária do regime nazista e sentenciada a 30 dias de trabalhos forçados. Também perdeu o direito de votar e de receber uma pensão. Gudrun deixou Bethel em 1952 e em 1955 Margaret se mudou para Riepen, onde viveu com sua irmã Lídia. Lá, expressou seu desejo de levar uma vida discreta e afastada do escrutínio público. Assim o fez até sua morte no dia 25 de agosto de 1967, aos 74 anos. Levou consigo os segredos de Himmler, incluindo suas múltiplas infidelidades. Cúmplice na escuridão, Hedwig Potthast. Margaret Himmler, em uma ocasião, confessou a um interrogador estadunidense que seu esposo nunca havia sido fiel. A relação mais conhecida de Himmler foi com sua secretária, uma jovem de 26 anos chamada Hedwig Potthast. Nascida no dia 6 de fevereiro de 1912 em uma família de classe média, Hedwig recebeu educação em uma prestigiosa escola secundária onde aprendeu inglês. Mais tarde, obteve um diploma no Instituto de Economia para Intérpretes em Mannheim. Após sua graduação em 1932, começou a trabalhar como funcionária em um escritório de correios. Não satisfeita com a rotina, decidiu buscar algo mais desafiador. No outono de 1935, candidatou-se a um cargo no departamento de imprensa da Gestapo, embora também não tenha encontrado ali a satisfação que buscava. Finalmente, em janeiro de 1936, conseguiu se tornar a secretária pessoal de Himmler. Entre seus amigos, era conhecida como Bunny, devido ao seu caráter amável e jovial, traços que contrastavam com a personalidade de Margaret Himmler. Apaixonada por remo e ginástica, Hedwig era bem recebida por seus colegas de trabalho. Em outubro de 1937, participou da celebração do aniversário de Himmler no lago Tegernsee e foi aceita como parte do círculo das SS. Ao trabalharem juntos diariamente, a relação entre eles se estreitou. Durante o Natal de 1938, ambos reconheceram seus sentimentos. Himmler falou abertamente com Hitler sobre seu romance. Embora o Führer se opusesse tanto ao casamento quanto ao divórcio, aconselhou-o a continuar seu relacionamento de maneira discreta. No entanto, Himmler optou por agir de outra forma e, em 1941, confessou à sua esposa que tinha uma amante e que desejava ter filhos com ela. Margaret, embora magoada, aceitou a situação e permaneceu ao seu lado. Naquele mesmo ano, Hedwig deixou seu cargo e o Partido Nazista lhe forneceu uma residência no Bosque de Mecklemburgo, ao norte de Berlim. Com o tempo, Hedwig e Himmler formaram uma família, tendo um filho e uma filha. Em 1944, ele comprou para ela uma casa de campo perto de Berchtesgaden, nas proximidades do famoso Ninho da Águia de Hitler. Sua vida ali não era comum. Em uma ocasião, recebeu a visita de Gerda Bormann e seus filhos. Após tomarem chá, levou-os ao sótão para mostrar algo que considerava especial: móveis fabricados com restos humanos. Hedwig detalhou o processo de criação de uma cadeira, cujo assento era uma pelvis humana e cujas pernas eram feitas de ossos terminados em pés reais. Também possuía exemplares de Mein Kampf, encadernados com pele extraída de prisioneiros de Dachau. Himmler, em um gesto semelhante,
Tentou presentear Bormann com um livro com a mesma encadernação, mas este se recusou a aceitá-lo. Segundo Gerda, era algo demasiadamente perturbador. Quando a guerra terminou, Hedwig se casou novamente e decidiu desaparecer do olhar público. Em entrevistas posteriores, evitou responder qualquer pergunta sobre os crimes do regime nazista ou sobre seu conhecimento deles. Ao saber pelo rádio da morte de Himmler, optou por se esconder e passou um tempo refugiada com Eleonore Pohl em Rosenheim, Alta Baviera. No entanto, em 1945 foi capturada por soldados estadunidenses e submetida a interrogatórios em Munique. Alegou total desconhecimento sobre os atos de Himmler e não enfrentou acusações. Ao longo de sua vida, evitou falar sobre seu passado e manteve-se longe da atenção da mídia. Quando Gudrun, a filha de Himmler, descobriu sua existência e tentou contatá-la, Hedwig rejeitou qualquer aproximação. Sabe-se pouco sobre sua vida após a guerra, exceto que faleceu no dia 22 de setembro de 1994, aos 82 anos, em Baden-Baden. Gudrun Himmler, a herdeira do Reich. A única filha de Heinrich e Margaret Himmler, Gudrun, cresceu cercada de privilégios dentro da elite nazista. Seu aspecto nórdico, com cabelos loiros trançados e traços delicados, lhe conferia um ar de perfeição ariana, o que a fez se destacar entre os conhecidos de seu pai. Sua infância transcorreu sem sobressaltos em um ambiente confortável e cheio de atenções, até que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Quando a derrota do Terceiro Reich era iminente, ela e sua mãe tentaram fugir para o Tirol do Sul. No entanto, sua fuga foi frustrada no dia 13 de maio de 1945, quando foram capturadas nessa região pelas forças aliadas. Inicialmente foram confinadas em um hotel sob controle estadunidense em Bolzano por 2 noites. Posteriormente foram transferidas para Verona, de onde voaram para Florença, e finalmente acabaram em um campo de detenção britânico em Roma. Lá foram as únicas prisioneiras do sexo feminino. Ao chegarem a Nuremberg, foram submetidas a rigorosas inspeções. No casaco de Margaret, escondido dentro do forro do ombro, encontraram um pequeno frasco de cianeto de potássio. Mãe e filha foram colocadas em uma cela austera, sem mais comodidades além de 2 tablões de madeira como camas. Apesar de a prisão não ser o local ideal para uma adolescente, o coronel Andrews, oficial estadunidense encarregado, tentou tornar sua estadia mais suportável. Gudrun enfrentou seu primeiro interrogatório no dia 22 de setembro de 1945. Durante a sessão, perguntaram-lhe sobre a última vez que viu seu pai e se havia viajado frequentemente durante a guerra. Com uma atitude serena e bem disciplinada, assegurou que havia permanecido a maior parte do tempo em casa ou na escola. Também mencionou brevemente uma visita à plantação de ervas em Dachau. Quando tentaram investigar sobre os planos de seus pais ou qualquer informação relevante, ela afirmou que nunca era informada sobre assuntos importantes. Suas respostas convenceram os investigadores. Após o conflito bélico, Gudrun casou-se com Wolf-Dieter Burwitz, escritor e ativista de extrema-direita. Burwitz tinha um papel de destaque no Partido Nacional Democrata Alemão, NPD, na Baviera. A partir de então, Gudrun se tornou uma fervorosa defensora de ideologias ultradireitistas. Seu ativismo encontrou refúgio na Silent Help, uma organização dedicada a apoiar antigos membros das SS. Com uma dedicação inabalável, trabalhou durante 4 décadas em prol dessa causa e conquistou o respeito de seus companheiros, que a reverenciavam. Além de seu trabalho na Silent Help, participou da criação de um grupo neonazista chamado Juventude Vikinga, voltado para sua geração. Em 1958, compareceu a um encontro de veteranos das SS na Áustria, próximo a um antigo enclave celta nas florestas da Boêmia. Ano após ano, foi convidada para esses eventos, onde se rendia homenagem à memória de seu pai e às suas ações. Entre 1961 e 1963, desempenhou funções como secretária no Escritório de Inteligência da Alemanha Ocidental, BND, sob uma identidade falsa. Naquela época, a agência era dirigida por Reinhard Gehlen, um general recrutado pelos Estados Unidos após a guerra. Gehlen integrou ex-nazistas na inteligência alemã
devido à sua experiência em operações anticomunistas e ao seu conhecimento do leste da Europa. Gudrun Himmler faleceu em 2018, sustentando até o último momento que seu pai não havia cometido nenhum crime. Hedwig Hensel, a esposa de Auschwitz. A vida de Hedwig, companheira de Rudolf Höss, o comandante do infame campo de Auschwitz, permaneceu envolta em mistério. Reservada e discreta, sua história ganhou relevância nos tempos recentes graças ao filme de Jonathan Glazer, A Zona de Interesse. Nessa obra cinematográfica, ela aparece como uma mulher que se dedicava ao lar, enquanto seu esposo cumpria seus deveres dentro do regime nazista. Nascida em 1908 em Neukirch, Alemanha, casou-se aos 21 anos com Rudolf Höss, tornando-se parte da elite do Terceiro Reich. Durante o casamento, formaram uma família com 5 filhos: Klaus, Annegret, Heidetraut, Ingeborg e Hans Rudolf. Com a promoção de Höss dentro do partido nazista, sua família se mudou em 1940 para uma residência próxima a Auschwitz, onde ele assumiu o controle do campo de concentração. O lar dos Höss ficava a curta distância do horror que se desenrolava além das cercas de arame farpado. Enquanto seu esposo supervisionava a máquina de extermínio, ela administrava a casa e criava os filhos. A incerteza sobre o nível de conhecimento de Hedwig em relação aos crimes de seu marido continua sendo objeto de debate. Alguns sustentam que ela vivia em uma bolha, isolada da realidade, enquanto outros acreditam que era impossível que não soubesse o que acontecia. Testemunhos de sobreviventes indicam que Hedwig cavalgava nos arredores do campo e que possuía joias e peles que possivelmente pertenciam a prisioneiros assassinados. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e os aliados avançaram sobre a Alemanha, Höss tentou fugir, enquanto Hedwig optou por permanecer com seus filhos, assumindo que ficar em sua casa a afastaria de suspeitas. Foi presa e interrogada pelas forças britânicas, mas nunca foram encontradas provas suficientes para incriminá-la. Apesar de sua proximidade com o regime e de sua posição privilegiada, conseguiu evitar qualquer condenação. Seu silêncio se estendeu até mesmo à sua própria família. Nunca revelou aos filhos que seu pai havia sido executado em Auschwitz. Inge Brigitte Höss, uma de suas filhas, emigrou para a Espanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos, onde trabalhou como modelo e construiu uma nova vida na Virgínia. Durante uma visita à sua filha em Arlington, Hedwig faleceu no dia 15 de setembro de 1989. Sua tumba, sem nome nem inscrição oficial, leva apenas uma palavra simples, mas significativa: Mutti, a forma alemã de dizer mamãe. Lina Heydrich, a esposa do carniceiro de Praga. Enquanto algumas esposas de altos comandantes nazistas optaram por se manter à margem da política, outras expressaram abertamente seu apoio ao regime e seu desprezo por grupos considerados inferiores. Uma das mais fervorosas seguidoras do movimento foi Lina von Osten, que desde a adolescência adotou as ideias de Hitler com convicção. Seu irmão mais velho, já envolvido no partido, a levou a uma das reuniões nazistas no início da década de 20. A partir desse momento, Lina se sentiu profundamente identificada com a ideologia nacional-socialista, especialmente por seu enfoque na juventude, algo que a diferenciava da política tradicional da Prússia. Seu antissemitismo era evidente desde tenra idade. Criada na ilha de Fehmarn, perto da Dinamarca, Lina vinha de uma família abastada cuja situação econômica foi afetada durante a crise da hiperinflação da década de 1920. Decidiu se formar como professora e se mudou para Kiel para concluir seus estudos em uma instituição técnica secundária. Lá, residiu em uma casa de estudantes até sua graduação. No dia 6 de dezembro de 1930, assistiu a um baile junto a algumas amigas. Durante a noite, conheceu um jovem oficial da Marinha, Reinhard Heydrich. À primeira vista, aquele homem de 27 anos lhe pareceu imponente por sua estatura e compleição atlética, embora seu rosto tivesse traços pouco harmoniosos, com orelhas proeminentes e uma boca pequena. Lina, no entanto, ficou intrigada e concordou em voltar a vê-lo no dia seguinte. Desde o início, ambos descobriram semelhanças em seu caráter. Compartilhavam uma ambição desmedida, desprezavam a mediocridade
e estavam convencidos de sua superioridade sobre os demais. Ao contrário de Heydrich, que naquele momento não havia demonstrado grande interesse pela política, Lina já estava completamente devotada à causa nazista. Chegava até a repreender seu esposo por nunca ter lido Mein Kampf. Quando Reinhard foi expulso da Marinha devido ao seu relacionamento com ela, foi Lina quem o incentivou a se juntar às SS. Graças à sua insistência, Heydrich conseguiu uma reunião com Heinrich Himmler, que o recrutou imediatamente para liderar o serviço de inteligência da organização. A partir desse momento, sua ascensão dentro da estrutura nazista foi implacável, até que, em plena Segunda Guerra Mundial, morreu em decorrência de um atentado por seu papel na ocupação da Checoslováquia. Ao final do conflito, Lina foi interrogada, mas nunca lhe foi atribuída responsabilidade direta por crimes de guerra, o que lhe garantiu a liberdade. Nos anos seguintes, entrou com diversas ações judiciais contra o governo da Alemanha Ocidental, conseguindo o reconhecimento de uma pensão. Como seu esposo, apesar de seu histórico criminoso, havia sido um alto comandante policial e morreu em serviço, foi-lhe concedida uma compensação econômica considerável. No entanto, na Checoslováquia, foi condenada à prisão perpétua à revelia, embora a sentença nunca tenha sido executada. Em 1965, casou-se novamente com um dramaturgo e diretor de teatro finlandês, mas ficou viúva 4 anos depois. Até o fim de seus dias, continuou defendendo a memória de Heydrich por meio de livros e artigos em que minimizava seus crimes. Faleceu em 1985, sem jamais renunciar à sua visão do passado. As duas mulheres de Hermann Göring. Hermann Göring foi o único desta lista que se casou em 2 ocasiões. Os altos comandantes nazistas eram obrigados a respeitar rígidas normas morais que restringiam sua vida privada. Para eles, o divórcio não era uma alternativa aceitável. Graças ao seu linhagem aristocrático, Hitler considerava Göring um aliado fundamental, pois isso lhe permitia acessar os círculos militares e nobiliárquicos. Essas conexões eram úteis para o plano do Führer, transformar Munique no epicentro de um levante nacional. No ano de 1922, quando ambos se encontraram pela primeira vez, o líder nazista o convidou a se juntar ao movimento. Embora Göring não compartilhasse totalmente sua ideologia, sentiu-se impactado por sua capacidade de arrastar multidões. Fazer parte do partido lhe oferecia a oportunidade de se destacar em um ambiente relativamente pequeno. No entanto, a pessoa que o convenceu a se comprometer definitivamente com o nazismo foi sua esposa, Karin, originária da Suécia. Antissemitista convicta, via Hitler como uma figura lendária saída da mitologia nórdica. Sua influência sobre Göring foi essencial para consolidar sua lealdade ao partido. Karin trabalhou incansavelmente para fortalecer o vínculo entre seu esposo e Hitler, conseguindo que ele se tornasse um pilar do nacionalsocialismo. Posteriormente, Göring fundou a Gestapo e assumiu o comando da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. O regime utilizou a relação entre Karin e Göring como uma ferramenta propagandística, exibindo-os em eventos públicos para reforçar a imagem do partido. No entanto, Karin sofria de tuberculose e sua saúde se deteriorava rapidamente. Em 1931, após a morte de sua mãe, sofreu um ataque cardíaco enquanto visitava a Suécia. Göring viajou imediatamente para seu lado e permaneceu com ela até que faleceu no dia 17 de outubro, poucos dias antes de completar 43 anos. Após perder sua primeira esposa, Göring continuou sua ascensão na hierarquia nazista, convencido de que era isso que ela teria desejado. Durante uma turnê, conheceu Amy Sonneman, uma atriz de 38 anos. Diferente de Karin, Amy se apresentava como uma artista desinteressada na política. Evitava falar sobre o trabalho de seu esposo e preferia focar-se na arte, na literatura e no teatro. Desde a adolescência, sonhava em atuar depois de assistir a uma apresentação de O Mercador de Veneza. Seu pai, dono de uma fábrica de chocolates, se opunha à sua carreira artística, mas sua mãe a apoiou. Apesar de sua aparente indiferença em relação à ideologia nazista, Amy foi reconhecida como a primeira dama do Terceiro Reich. Graças à influência de Göring e ao apoio da propaganda de Goebbels, alcançou grande prestígio na cena teatral alemã. Assim como seu esposo e Karin, Amy passou a representar a imagem da casal ideal do nazismo,
o que a colocou no centro das atenções. Após a queda do regime, Amy enfrentou as consequências. Embora não lhe tenham sido atribuídos crimes de guerra, sua grande exposição custou-lhe 1 ano de prisão, a confiscação de 30% de seus bens e a proibição de atuar por 5 anos. Ao sair da prisão, levou uma vida discreta em Munique, onde permaneceu até sua morte. Eva Braun, a última companheira de Hitler. Em 1930, Adolf Hitler convocou em segredo seu colaborador de confiança, Martin Bormann. Tinha uma missão que exigia absoluta discrição. Em particular, pediu-lhe que investigasse a linhagem de uma jovem de 17 anos que havia conhecido no estúdio fotográfico de Heinrich Hoffmann, onde ela trabalhava como assistente. Hitler estava fascinado por ela e queria garantir que sua origem cumprisse os padrões raciais que ele defendia. Após uma investigação detalhada, Bormann confirmou que Eva Braun não tinha ascendência judaica, o que tranquilizou Hitler. O problema era que Hitler já mantinha um relacionamento conflituoso com sua sobrinha política, Geli Haubal. Ela tinha 22 anos e ele era 20 anos mais velho. Seu comportamento controlador fazia com que ela se sentisse aprisionada. Desde 1927, ao descobrir que Geli havia se envolvido com um motorista, decidiu vigiá-la obsessivamente, impedindo-a de ficar sozinha com outro homem. Essa opressão sufocante a afetou profundamente. Na noite do dia 18 de setembro de 1931, quando Hitler estava em Nuremberg, Geli pegou a pistola que ele lhe havia dado para proteção, apontou para o peito e disparou. Caiu ao chão, esvaindo-se em sangue. Sua morte devastou Hitler, mas após seu falecimento, ele ficou livre para se concentrar em Eva. Apesar do forte vínculo entre eles, Hitler rejeitava a ideia do casamento e nunca cedeu aos desejos de Eva de formalizar a relação. Ela representava sua visão ideal de mulher, de cabelos claros, aficionada por exercícios, sem interesse por política ou ambições pessoais. Seu caráter era dócil e fácil de manipular para ele. Do ponto de vista de Eva, Hitler parecia um homem educado, atencioso e encantador. Sua crescente influência fazia com que ela se sentisse especial, sem perceber ainda a frieza com que ele tratava aqueles ao seu redor. Para 1932, Eva já compreendia a indiferença de Hitler. Entregue completamente a ele, passava longos períodos esperando sua atenção, mas ele raramente passava tempo em Munique e, quando o fazia, quase nunca se encontrava com ela. A falta de interesse de Hitler a mergulhou na ansiedade e no desespero. Seguindo um padrão semelhante ao de Geli, Eva possuía sua própria arma. Escreveu uma nota de despedida e, com a pistola em mãos, tentou tirar a própria vida. No entanto, a bala apenas roçou sua artéria, alojando-se em seu pescoço. Sangrando profusamente, conseguiu pedir ajuda. Um médico atendeu imediatamente e a levou ao hospital, onde conseguiram extrair o projétil. Não se sabe se seu ato foi um pedido de socorro ou uma tentativa real de suicídio, mas teve o efeito de chamar a atenção de Hitler, que prometeu tratá-la melhor. Ao longo dos anos, Eva continuou sofrendo com as prolongadas ausências de Hitler. Frequentemente, ele esquecia seu aniversário e cancelava encontros sem aviso prévio. Apesar disso, ela permaneceu ao seu lado até o último momento de suas vidas. Após sua crise de saúde, Hitler fez esforços para agradá-la. Em agosto de 1935, alugou um apartamento de 3 quartos para que ela e sua irmã vivessem confortavelmente. Um ano depois, comprou-lhe uma casa de 2 andares e lhe presenteou com um veículo novo. No entanto, o maior privilégio para Eva foi ter sido designada um quarto exatamente ao lado do de Hitler, no Berghof. Embora ainda tivesse limitações quanto à sua liberdade, com o tempo encontrou ali seu espaço. Quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu desfecho e as tropas soviéticas avançavam sobre Berlim, Hitler, Eva e os altos comandantes do regime se refugiaram em uma rede de bunkers subterrâneos. Consciente de que o destino era inevitável, Hitler quis conceder a Eva um desejo que ela havia expressado em diversas ocasiões. Seu secretário pessoal, Martin Bormann, realizou uma discreta cerimônia onde ficaram oficialmente unidos em matrimônio. Embora o evento tenha ocorrido em um espaço de concreto sem grandes luxos,
Para Eva, o local era irrelevante. No dia seguinte, suas vidas chegariam ao fim. Eva passou seu último dia se despedindo daqueles que ainda estavam no bunker, enquanto chegavam notícias sobre a execução pública de Mussolini. Não havia saída possível. Foi então que, sentados juntos, Eva e Hitler discutiram o que fariam. Decidiram que continuar vivos sem o outro não fazia sentido. O desfecho de sua história permanece envolto em incerteza. Aceita-se amplamente que Hitler usou uma arma para dar fim à própria vida, enquanto Eva ingeriu uma substância letal. Seguindo ordens prévias, os soldados das SS levaram ambos os corpos para o exterior, os cobriram com combustível e atearam fogo antes de sepultá-los em uma cova improvisada nos jardins da chancelaria. No dia seguinte, quando o Exército Vermelho invadiu o bunker, encontrou os restos carbonizados. Em segredo, os soviéticos levaram os corpos para Moscou sem tornar pública sua identidade. Esse mistério alimentou teorias por décadas, incluindo a possibilidade de que Hitler e Eva teriam conseguido fugir para a América do Sul ou outro lugar. Somente na década de 1970, a União Soviética admitiu ter recuperado seus corpos, embora, naquele momento, já não houvesse restos analisáveis, pois haviam sido destruídos por completo. Antes de enfrentar seu destino, Eva escreveu uma carta endereçada à sua irmã Gretel. Nela, relembrava sua vida e a descrevia como feliz. Entre as coisas que lhe proporcionavam satisfação, mencionou o fato de estar ao lado do Führer naquele momento e evitar o que o futuro traria para ela como a figura feminina mais representativa do Terceiro Reich. Colocou a carta em um envelope e a confiou a Hannah Haidt, uma piloto condecorada e uma das últimas pessoas a ver Hitler com vida, já que era casada com seu médico pessoal. Gretel Braun, a esposa de Fegelein. Em 1944, enquanto a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu desfecho, um oficial de cavalaria das SS chamado Hermann Fegelein, conhecido por sua lealdade a Himmler e seu caráter impiedoso, casou-se com Gretel Braun. No entanto, apenas 6 meses depois, com o Exército Vermelho avançando para as fronteiras do Reich, Fegelein decidiu fugir de Berlim acompanhado de outra mulher e carregando lingotes de ouro saqueados. Antes de conseguir escapar, foi interceptado pelas SS e fuzilado. Em um estado avançado de gestação, Gretel implorou a sua irmã Eva que intercedesse por seu esposo, mas sua súplica não teve efeito. Fegelein foi executado poucas horas antes de Hitler e Eva decidirem pôr fim às suas vidas. Desde 1930, Gretel fazia parte do círculo próximo de Hitler. Seu primeiro contato com ele ocorreu quando, junto com sua irmã, foi apresentada em uma de suas residências. A partir desse momento, ambas começaram a frequentar os espaços exclusivos onde se reunia a elite nazista. Sua infância transcorreu em um ambiente estável, com seu pai, Friedrich Braun, atuando como professor e garantindo à família uma vida sem privações. Gretel e Eva sempre mantiveram uma relação estreita, destacando-se por sua beleza e caráter sociável. Após a queda do regime, Gretel enfrentou as duras consequências de seu passado. A sociedade a isolou devido aos seus vínculos com o nazismo e ela teve que encontrar uma maneira de sobreviver em um mundo onde o poder ao qual esteve ligada havia desaparecido. Deu à luz sua filha, a quem chamou Eva Bárbara em homenagem à sua irmã. Consciente do peso que seu sobrenome carregava, optou por se manter afastada do escrutínio público. Recusou-se a falar sobre sua história e levou uma vida discreta. Mais tarde, em 1958, casou-se novamente, adotando o sobrenome Lobinger. Sua filha, Eva Bárbara, sofreu uma perda devastadora quando seu parceiro faleceu em um acidente automobilístico em 1971. Incapaz de suportar a dor, tomou a drástica decisão de tirar a própria vida. Gretel Braun morreu em 1987, deixando para trás uma existência marcada pela proximidade com alguns dos personagens mais infames da história. Assim como muitas mulheres que estiveram próximas do poder nazista, alguns tentaram justificar seu papel, alegando que simplesmente desfrutavam dos luxos que seu ambiente lhes proporcionava. No entanto, afirmar isso seria enganoso. Tanto Gretel quanto Eva, assim como outras mulheres de seu círculo, não foram meras espectadoras, mas participantes ativas em um regime de terror.
A história das mulheres do regime nazista é um testemunho complexo de lealdades, ideologias e sobrevivência em um mundo que colapsou sob o peso de sua própria brutalidade. Muitas delas se beneficiaram do poder, compartilharam a visão do Terceiro Reich e, em alguns casos, desempenharam um papel ativo em seu funcionamento. Quando a guerra terminou, enfrentaram destinos diferentes. Algumas foram julgadas, outras fugiram e algumas poucas conseguiram se esconder na impunidade. Mas todas ficaram marcadas pela queda de um sistema que lhes havia concedido privilégios e segurança. O fim do Terceiro Reich não significou apenas o colapso de uma estrutura política e militar, mas também o desmoronamento da vida que essas mulheres haviam construído. Para Gerda Bormann, a devoção ao nazismo a levou a escolher a morte antes de se render. Sua história exemplifica a radicalidade com que algumas esposas de altos comandantes abraçaram a ideologia nacional-socialista, a ponto de preferirem desaparecer a enfrentar um futuro sem o regime que lhes garantia status. Em contraste, Magda Goebbels levou sua lealdade a um nível ainda mais extremo, sacrificando seus próprios filhos em nome da causa, convencida de que um mundo sem o nazismo não merecia a existência de sua família. Casos como o de Ilse Pröll mostram outro ângulo da história. Apesar de seu esposo, Rudolf Hess, ter sido um dos primeiros a ser julgado após a guerra, ela conseguiu evitar uma condenação severa. A maneira como construiu sua vida depois do conflito revela como muitas mulheres do círculo nazista conseguiram se reinserir na sociedade sem enfrentar consequências significativas. O mesmo aconteceu com Margaret Himmler, que, apesar de ter sido casada com um dos arquitetos do Holocausto, evitou as punições mais severas ao alegar desconhecimento das atividades de seu esposo. No entanto, algumas enfrentaram interrogatórios e prisões. Gudrun Himmler, a filha do chefe das SS, passou sua juventude em detenção antes de se tornar uma ativista de extrema-direita. Seu caso reflete como, em certos setores, a ideologia nazista não desapareceu após a guerra, mas sobreviveu através de gerações que reivindicaram seu legado. Do mesmo modo, Hedwig Potthast, a amante de Himmler, passou despercebida após o conflito e evitou qualquer tipo de repercussão. Seu caso evidencia a facilidade com que alguns indivíduos próximos ao poder conseguiram desaparecer no anonimato após o colapso do regime. O destino de Lina Heydrich foi diferente. Como esposa de um dos homens mais cruéis do regime, Reinhard Heydrich teve que lutar para recuperar um lugar na sociedade depois da guerra. Ao contrário de outras, não renegou seu passado e, até o fim de seus dias, defendeu a imagem de seu esposo. Seus esforços para obter compensações econômicas do governo da Alemanha Ocidental mostram como algumas mulheres tentaram capitalizar sua posição dentro do nazismo, mesmo após sua queda. As esposas de Hermann Göring, Karin e Emmy, representam duas perspectivas diferentes sobre a vida no círculo nazista. Karin, fervorosa crente na ideologia, contribuiu ativamente para a carreira de seu esposo, enquanto Emmy manteve um perfil mais público e artístico. No entanto, a derrota do Terceiro Reich a levou à prisão, demonstrando que, em alguns casos, a associação com o nazismo não passava despercebida. Eva Braun e Gretel Braun também ilustram diferentes níveis de envolvimento. Eva, apesar de não estar diretamente envolvida nas decisões políticas, aceitou voluntariamente seu destino ao lado de Hitler. Sua história mostra como a proximidade com o poder podia arrastar as pessoas a decisões extremas. Gretel, por outro lado, sobreviveu ao conflito e tentou reconstruir sua vida, embora sempre com a sombra do sobrenome Braun sobre ela. O caso de Hedwig Hensel, esposa do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, levanta uma questão difícil. Até que ponto essas mulheres sabiam dos crimes cometidos por seus esposos? Ela viveu nas proximidades do campo de concentração mais mortal do regime e, embora nunca tenha sido formalmente acusada de participação nas atrocidades, é quase impossível imaginar que desconhecia a realidade. Sua história é a de muitas mulheres que se beneficiaram da barbárie sem enfrentar consequências.